Bom dia! Nós veremos hoje o capítulo de número 11 do livro de Oséias. O alvo de Deus é a restauração e não a destruição. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 11 para você fazer uma leitura prévia. Nós estamos vendo o sexto livro de Oséias, dos últimos 17 livros da Bíblia. É o sexto livro dos últimos 17, é o livro de Oséias, que são esses 17 os livros proféticos, os quais podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Nós já vimos os profetas maiores e agora estamos vendo os profetas menores. Os 12 livros dos profetas menores se constituem de 67 capítulos e 1050 versículos, uma média de quase 16 versículos por capítulo. O livro de Oséias, por exemplo, tem 14 versículos e foram divididos em 3 grandes partes. Estamos na terceira dela, que é a mensagem profética de Oséias. Lembrando que ele fez essas profecias entre 760 e 722 a.C., pouco antes da queda de Samaria. O seu propósito era mostrar que era justo o juízo de Deus que levará Israel, o reino do norte, ao exílio, e garantir ao povo de Deus dividido que uma grande restauração aconteceria após esse período. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Oséias profetizou durante o período dos reis de Judá. Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, que são contemporâneos, que é contemporâneo de Isaías, do profeta Isaías. Mas ele profetizou mesmo nos tempos do Reino do Norte, lá para Jeroboão II, filho de Joás. Oséias profetizou nos reinos do Norte e Isaías no Reino do Sul. Nós estamos, então, vendo reflexões históricas e o futuro de Israel em continuação. Como já dissemos, esses capítulos da seção B, dessas reflexões históricas e do futuro de Israel, contêm uma variedade de profecias em torno de reflexões metafóricas sobre o passado e o futuro de Israel. E as profecias falam do julgamento pelos assírios e da restauração após o exílio. Uma criança em desenvolvimento. Conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, qual recomendamos que você adquira pela Semeadores, www.ossemeadores.com.br, nossa loja virtual, Oséias associou Israel a uma criança que, quando em desenvolvimento, era amada e gentilmente cuidada por seu pai. Todavia, a criança cresceu e se rebelou contra o pai. Várias profecias de julgamento e salvação estão representadas nessa última metáfora e posteriormente reunidas por repetidas referências à saída do Egito mencionada uma vez em Oséias 2,15. Além disso, a última seção desses capítulos lembra a metáfora de uma criança emoldurando todo o material e dessa maneira indicando a sua unidade. Nos próximos 11 versículos deste capítulo veremos, numa linguagem ainda mais sensível, que a história do filho perdido, Deus, o pai amoroso, confessou que não poderia ajudar o seu filho, Israel, mas apenas demonstrar-lhe compaixão, apesar de sua rebelião. Apesar de pronunciar julgamento sobre o povo, o Senhor simultaneamente ofereceu a esperança de que os seus filhos seriam restaurados e renovados e não totalmente destruídos. A linguagem de amor empregada no primeiro versículo, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, descrevia tanto a relação entre o pai e filho como a relação entre vassalo e suzerano nos tratados do Antigo Oriente Próximo. As referências aqui do Egito chamara o seu filho, e no verso 4, são a libertação de Israel da escravidão do Egito pela mão de Deus. A libertação do Egito serviu como modelo ou tipo da salvação que estava por vir em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, rei de Israel, e assim seu representante cumpriu esse tipo em sua própria infância. No entanto, quanto mais Deus os chamava, tanto mais se afastavam dele, indo após os Baalins. A adoração a Baal representava uma violação da aliança, a base do relacionamento de Israel com Deus. Para Baal e suas imagens esculpidas, sacrificavam e queimavam incenso. O cuidado de Deus para com Efraim era como um pai ensinando o filho a andar, e ele havia guiado Israel pelo deserto rumo à terra prometida e os curava, ou seja, Deus tinha poupado Israel de muitos males durante aquele período formativo. Deus tinha tido um cuidado especial para com eles, os conduzindo
com laços de bondade e de amor, tirando o jugo do seu pescoço e se inclinando para alimentá-los. As figuras retornaram a Israel comparando-o a um animal de carga, mas aqui Deus mimou esse animal. O grande problema de Israel era seu coração já endurecido, que se recusava a se arrepender dos seus maus caminhos diante do Senhor. Apesar do julgamento merecido, seu efeito seria, ao final, muito brando. Verso de número 11. A consequência devida à falta de arrependimento seria a espada que se viria sem piedade em suas cidades, símbolos de sua autoconfiança. No entanto, seriam destruídas as trancas das portas e posto fim aos seus planos. Verso 6. O povo estava firme em seus propósitos malignos. Eles estavam decididos a se desviarem do Senhor. Embora eles estivessem sendo conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltavam. Deus falou diretamente aos israelitas e não sobre eles. O contraste com os versos 5 a 7 destaca o impacto dessa confissão profundamente pessoal de uma compaixão inflexível. Segundo o seu caráter fiel, Deus mudaria a ira contra o pecado pela compaixão para com o povo da aliança. Verso 8. Por isso que não faria eles como fez a Adma e Zeboim. Ambas eram duas cidades na planície próxima ao extremo sul do Mar Morto, que foram destruídas com Sodoma e Gomorra e desse modo serviram como exemplos da ira de Deus. A partir desse momento, a visão de Oséias é quanto ao futuro. Esses versículos finais 9 e 11, que são o restante do capítulo, apontam para o futuro. Deus declara que não é homem como nós, mas santo no meio de nós. A santidade faz a distinção entre Deus e os homens. As pessoas exigiriam a vingança, mas Deus trabalha pela salvação. Tanto o amor como a ira de Deus são descritos em termos humanos, todavia são ditados pelo seu caráter divino. A restauração e não a destruição era o objetivo do julgamento de Deus contra o povo da sua aliança. Por isso que seguiriam ao Senhor, que rugiria como um leão. Ao rugir para seus filhos, a expectativa era que viessem tremendo desde o ocidente. Deus compassivamente abrandou o efeito do julgamento pronunciado no verso 5. Havia refugiados israelitas no Egito e deportados em exílio na Síria. Eles viriam do Egito como aves voando e da Síria como pombas. Ao chegarem, seriam restabelecidos pelo Senhor em seus lares. A traição de Israel e seu julgamento. A partir do verso 12, desde o verso 14, no próximo capítulo, Israel será acusado de traição e sobre ele será pronunciado o julgamento. Os temas recorrentes são a traição de Israel no passado, artisticamente ligada por episódios da vida de Jacó e Israel, e a rejeição da palavra do Senhor proferida pelos profetas, cometida por Israel. O reino do norte havia sitiado a Deus, ou seja, havia cercado a ele com mentiras e enganos. O capítulo 11 começa assim: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Esse é o verso de número 11. E o verso de número 12: Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. Com relação a Judá, na NVI, Judá era rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Já na Bíblia de Estudo de Genebra, a ARA, o termo Judá ainda domina ou perambula, anda com. Trata-se de uma palavra difícil no hebraico. Alguns estudiosos acreditam que o profeta falou da fidelidade de Judá para com Deus ou em relação a algum deus cananeu e seus santos. E a palavra Deus também pode ser traduzida por Deus minúsculo ou até mesmo por El, o mais importante do panteão cananeu. E santo no hebraico é uma forma plural, potencialmente referindo-se aos santos de El. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 12. Jacó é modelo para o povo de Israel. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br. Lá tem a parte escrita de toda a narrativa. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br.
Programa de rádio às 8h30, Momento Missionário, todos os dias pela sua radio.ocenadores.com.br. E às 15 horas no sábado, esse Momento Missionário é com a palavra de vida do pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério.